Clube do Livro, por aqui na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos. Nova temporada, então, do programa, hoje falando sobre o Primo Basílio, de Eça de Queiroz. Já vou dar boa tarde, então, aqui, dar um alô pro pessoal que está aqui na bancada hoje. Camila Keu, tudo bem? Tudo bem, Rodrigo. Como está? De volta, então. Estamos de volta com o Clube do Livro. Isso aí, mais uma temporada aí. Serão 12 episódios com 12 livros que a gente vai começar. O Clube do Livro, para quem não conhece, na verdade, né, é aquela história, né? A gente sempre pega um livro e comenta sobre ele, aquelas impressões de leitores que não são especializados em literatura, e a gente sempre pede também que os ouvintes participem também, né? Os espectadores também participem do Clube do Livro, né, Camila? Isso aí, pode ser lá pelo nosso Facebook, eu acho que é uma boa maneira, não é Isso mesmo? aí. facebook.com/unicinosfm e deixem lá, então, as suas impressões, enfim, a respeito dos livros que a gente vai discutir aqui ao longo das terças-feiras, no caso da rádio, e também nas quintas-feiras na TV. É isso aí. Também depois no youtube.com/TV Rádio Unicinos tu pode conferir todos os clubes, tanto dessa temporada quanto da anterior também. Joyce Hoyrich, tudo bem? Como está? Oi, tudo bem, Rodrigo? Tudo certo. Joyce estreando conosco hoje aqui no Clube do Livro também. Isso mesmo, tô empolgada aí para começar a participar, né, do Clube do Livro, que já faz um sucesso, e agora espero poder contribuir também com esse programa. Bacana. Também quem estreia conosco hoje é a Calbi Scarpato. Tudo bem, Calbi? Boa tarde, Rodrigo, pessoal da mesa, ouvintes, telespectadores. Satisfação em estar participando do clube aí. Então, a gente, antes, né, de falar um pouquinho sobre o Primo Basílio, sobre a obra do Eça de Queiroz, a gente vai saber quem foi, no caso, né, Eça de Queiroz, e quem responde isso é a Joyce Hoyrich. José Maria Eça de Queiroz nasceu em 1845 em uma cidade chamada Póvoa de Varzim, em Portugal. Como seus pais não eram oficialmente casados, Eça foi registrado como filho de mãe desconhecida. Dessa forma, passou a infância sem seus pais, período em que viveu com os avós paternos. Já crescido, entrou na tradicional Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra em 1861. Tentou a carreira de advogado, mas por pouco tempo, pois na década de 1870 ingressou na carreira diplomática que o levou a lugares como Havana, Bristol e Paris. A década de 1870 é conhecida por ser a época em que Eça se dedicou com mais afinco à literatura. Obras como O Crime do Padre Amaro e O Primo Basílio foram escritas durante esse período. Além dos romances, Eça colaborou para inúmeras publicações. Também fundou a Revista de Portugal em 1889, publicação que dirigiu até 1892. Seus livros mostram um leque diverso de temas e abordagens, muitas vezes trazendo temas polêmicos e críticos em relação aos costumes da época. Grande renovador dos romances, abandonou a linha romântica tradicional e estabeleceu uma visão crítica da realidade. Afastou-se do estilo clássico, que perdurou por muito tempo na obra de diversos autores românticos do período, e deu à frase uma maior simplicidade, mudando a sintaxe e inovando na combinação das palavras. Suas obras foram traduzidas em várias línguas e ele é considerado, até os dias de hoje, um dos principais representantes do realismo português. Eça de Queiroz morreu aos 55 anos, em agosto de 1900, em Paris. Esse é o Clube do Livro, então, por aqui na Unicinos FM, também na TV Unicinos. Primo Basílio do Eça de Queiroz. Depois de saber quem foi, então, o autor, vamos com as primeiras impressões aqui sobre o livro e começamos com Calbi Scarpato. Bela obra, né? Um romance romântico, né? Um romance realista aí, uma crítica, né? Que o Eça de Queiroz faz principalmente da burguesia lisboeta da época, né? E muito bem escrito, né? Os diálogos precisos, acho que principalmente a gente já comentou aqui entre nós, a descrição tanto de lugares quanto personagens é exemplar, assim, é uma leitura que acaba fluindo, por mais que ele use muitos adjetivos e tudo mais, mas a maneira que ele consegue descrever os cenários, principalmente, é bem interessante mesmo. Joyce Hoyrich? Concordo com o Calbi, achei um livro muito bom de ler, gostei muito. Achei, a gente já comentou, acho que todo mundo aqui tem essa opinião um pouco descritivo, assim. Em algumas partes eu achei isso bom, porque, por exemplo, na parte dos personagens, assim, de tu poder imaginar aquilo. Mas em outras achei que talvez fosse um pouco, assim, desnecessário, né?
Achei bacana também a maneira como ele constrói os personagens, a questão de ser um livro surpreendente. Alguns personagens me surpreenderam, eu imaginava que agiriam de uma forma e agiram de outra, e também ao longo da história muitas coisas acontecendo. Então é um livro que te prende, me prendeu pelo menos, e que dá vontade de continuar lendo. Camila Kiel? Bom, tem uma relação um pouquinho antiga com esse livro, né? Acho que é já a minha 4ª leitura, assim, e acho que a primeira vez que eu li ele foi em 98. Quem dá uma olhadinha, quem tá vendo pela TV, pode dar uma olhada no livro da Camila, assim, ele foi bem usado, né? Digamos que ele é um livro um tanto quanto... velho. Bem manuseado, digamos Mas assim. foi lido, né? Isso que é importante, né? Foi bastante lido. Tá guardado, né? E apesar disso, relendo, né? Eu não me lembrava de certas coisas e me surpreendi ainda com certas coisas. Eu acho que o livro, ele é muito bom porque ele faz algumas críticas a coisas que ainda estão aqui, né? Ainda estão na nossa sociedade. Acho que isso é um ponto interessante. O Calbi falou sobre a questão dos cenários, né? E eu já falei isso aqui em outras ocasiões em relação a esse livro. Sabe, ele descreve de uma forma que eu me sinto naquele lugar que ele está descrevendo. Para mim, a casa onde a Luísa e o Jorge moram, eu consigo fazer. Familiar já. É familiar para mim, eu consigo refazer essa imagem. O paraíso, que a gente vai saber o que era o paraíso daqui a pouco. Então, assim, eu acho um livro muito bom, agradável, uma leitura fluida, maravilhoso. Isso aí. Bom, eu não tinha esse contato com essa de Queiroz que a Camila tinha. A Camila já tinha lido o livro outras vezes. É a primeira vez que eu leio o Primo Basílio, ainda que às vezes é uma leitura de vestibular, uma leitura que as pessoas têm no 2º grau, talvez, no ensino médio, ensino fundamental, mas enfim. Eu acabei lendo só agora mesmo pro clube e me surpreendeu, na verdade, com a forma como realmente o Essa de Queiroz ele escreve de uma forma que é super... Não é uma forma simplória, mas uma forma muito fácil de acompanhar a história. Então, sabe, é uma história que foi escrita em 1887? 1878. 78, é o contrário. Foi escrita naquela época e ainda assim é um livro que é muito fácil de acompanhar. Os personagens são muito interessantes. Essa história da crítica que ele faz realmente à sociedade lisboeta é fantástica, porque a gente consegue realmente perceber, né, aquela sociedade bastante fútil, aquelas suas conversas e aqueles seus jantares. Ociosidade. E aquele tempo também, né, que tu observa. Eu, às vezes eu ficava lendo assim as pessoas meio paradas contemplativas, conversando, assim, sei lá, se viam na rua e conversavam. É difícil imaginar isso hoje, né? Com essa correria que a gente vive, né? É um ritmo diferente, né, da vida deles. E aquela história de, por exemplo, o Jorge, que ele sai e fica um mês fora de casa e os contatos são apenas por cartas, sabe? Hoje em dia a gente não tem como imaginar isso, né? A pessoa vai ligar, vai conversar, vai falar, vai ver via Skype, né? Hoje em dia essas coisas... Sabe, esse tempo, assim, mais moroso não existe. Eu acho interessante ver isso. E tu realmente transporta para aquela época. Então, acho que é legal o Primo Basílio fazer isso. Eu acho, alguns problemas que eu vejo no livro, na verdade, são algumas barrigas que tem a história. Então, isso é bem comum, na verdade, naquela época, que até a Camila meio que me chamou a atenção isso, porque o livro era em capítulos, né? Porque ele ia em jornal, os capítulos, enfim, eram publicados no jornal. E por isso que essas barrigas existem, né? Tem algumas passagens que tu vê que é pura encheção, assim, de página, digamos assim, né? Mas ao mesmo tempo em que tem isso, também isso possibilita a coisa do gancho, né? Eu acho, assim, tem capítulos que fecham com ganchos muito interessantes e que nos instigam a ler o resto, digamos assim, né? E por mais que alguma parte do livro seja uma barriga, assim, que tem ali algum momento que talvez pudesse ser cortado, o Essa de Queiroz ainda conseguia trazer algumas informações de cada personagem naquelas barrigas que ele trazia, que ainda davam algum tipo de informação pro leitor. A primeira barriga que eu vejo no livro é um jantar que existe ali, que todo mundo tá conversando e tal, aquela coisa, mas tu conhece já um pouco os personagens, o assunto do adultério já começa a aparecer, a gente já começa a conhecer a opinião do Jorge a respeito disso, né, do que ele faria caso a mulher dele o traísse. Então, isso é curioso, na verdade. Tem ali uma certa barriga, mas ainda assim ele traz informações, então acho que isso é interessante pelo Essa de Queiroz conseguir trazer isso na obra. Ele pode perder um pouco em concisão, mas ele acaba ganhando nessa contextualização, né? Tanto do ambiente, mas principalmente dos personagens, né? Nessa, digamos, barriga, e ele consegue dar mais informações que daqui a pouco, se fosse mais enxuto, eu acho que ele não conseguiria trazer. Eu acho que para a ambientação talvez sirva, né, nesse sentido. Sim, mas pode, assim, notar, né, que não é nem tanto pelo lado, assim, digamos, psicológico dos personagens,
mas é mais as ações dos personagens é que dizem como eles são. Exato. Não uma Sim. coisa, análise psicológica, mas as ações, as atitudes. As falas. Né? Então, são essas as coisas que dão pistas de como aqueles personagens são, assim. Eu acho que isso também é uma coisa interessante do Até livro. porque se tu for ver, né, vários personagens são bastante volúveis, né? Então, o que eles são é o que eles fazem realmente. Então, Sim. tipo, a Luísa, por exemplo, que é a personagem que ama o seu marido, mas ela acaba sendo enredada ali num romance com o seu primo. Mal acabado da juventude. né? É, um romance que já existia anteriormente, antes ela conheceu o Jorge, mas ela vai e volta sempre, né? Uma hora ela odeia o Basílio, outra hora ela ama o Basílio, uma hora ela ama o marido, outra hora detesta. Fica E- nesse impasse, É. né, ao longo do livro. Então, realmente, ela é uma pessoa de opiniões muito diversas, assim, Ela né? é, assim, bem frívola, digamos assim. E a Luísa tem uma coisa que até foi uma das minhas anotações. Ela parece ser sempre assim manipulável. Parece que ela não consegue ter o próprio pensamento dela a respeito das coisas, né? E eu acho que isso também vai muito dela ter um temperamento extremamente romântico. Ela lê muitos romances, e a partir dessas também leituras, que são as únicas vivências, digamos assim, praticamente que a Luísa tem, ela acaba idealizando o amor e idealizando os relacionamentos, né? E acaba, então, realmente se complicando ali com o Basílio, né? Eu tive a mesma impressão dessa questão dos romances, né? Porque, que nem o Rodrigo falou, naquela época eles tinham um outro ritmo de tempo e também eles não tinham muito o que fazer. Eu ficava impressionada, assim, era um tédio, assim, né? Que ela vivia, porque ela ia dos romances pro piano, aí ia na modista, aí vinha pra casa. E era aquela vida, e o pessoal na janela cuidando, o que os outros estavam fazendo, né? Então, achei engraçada essa questão dos romances, né? Que ela lia, também me chamou a atenção e relacionei com a questão dela com o Basílio e com o marido de ficar nesse impasse, né? Acaba traduzindo até numa incapacidade dela de discernir entre a moral das coisas, às vezes, né? Ela fica meio nesse impasse entre esse romance idealizado, então, com Basílio, né? Com Paris, que a gente vai falar mais um pouco também. Isso. E com esse lado do Jorge, que não tá ali, Lisboa, que o cara que gosta dela e tudo mais. E ela fica nessa, exatamente, volúvel, sabe? Uma hora ela vai para um lado, outra hora vai para o outro. E justamente eu acho muito por causa dessa ociosidade, né? E o contato, daqui a pouco não tem contato com as criadas, ela mal sabe quem são, mal sabe onde vivem, praticamente, embora vivam sob o mesmo teto. E aí ela fica muito suscetível a essa volatilidade, assim, fica difícil ela discernir às vezes o que é, e acaba transparecendo, para mim pelo menos quando eu estava lendo, uma angústia dela, assim, de querer se decidir por um lado, e fica nisso, acho que até o final do livro, né? Mais sobre isso a gente fala então depois no próximo bloco. É bom lembrar, né, que como a gente está falando sobre o Primo Basílio, quem não leu o livro vai acabar se deparando com algumas surpresas que são os spoilers, né? Aqui é um programa com spoilers. Já vou avisando, então, no próximo bloco a gente vai falar bastante sobre a história do livro, a gente vai ter também participação de professor aqui da Unicinos, então, logo depois do intervalo a gente volta com mais Clube do Livro.